Mestre Jesus, Mãe Maria, mais uma vez aqui reunidos. E a cada dia, uma novidade, uma sugestão, um esclarecimento. A cada dia participo desta mesa farta e o me utilizo desse alimento como combustível para viver. Mestre, Mãe Maria, continue me alimentando e me faça entender que esse alimento que até mim chega é para que possa me compreender e continuar tendo energia para até descansar, mas desistir nunca. Sempre caminhando em frente da melhor forma que posso e seguindo os ensinamentos divinos. Que assim seja. Que assim seja. Jane, você faz o favor de ler para a gente o trecho da Bíblia que a gente vai falar hoje? Sim, só um minutinho. Bom, o trecho da palestra de hoje está em Lucas 14, de 16 a 24. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos começaram a se recusar. Disse o primeiro: Comprei um campo e tenho que ir vê-lo. Rogo-te que hajas por recusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por recusado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Obrigado, Jane. Paula, fala um oi para a gente, para você vir para a primeira tela, porque você apoia, eu preciso te ver. Oi, tá vendo agora? Boa noite. Fala mais um pouquinho que você tem que subir mais. Tô te vendo, Apareceu, obrigado, querido. agora tá? Apareceu. Né? Se você precisar de mim, chama no fone, que eu ouço melhor, por favor. Pessoal, quando me foi ofertado esse trecho da Bíblia para a gente conversar hoje, eu lembrei muito de um amigo nosso que esteve presente algumas vezes nas palestras, que é o Antero. Alguns de vocês devem conhecê-lo. O Antero, ele fazia um paralelo muito interessante entre a Bíblia e a história da humanidade. E essa parábola do banquete, ela me fez lembrar muito dele. Por quê? Porque também me lembra a história da humanidade. Mas você vai me falar, como assim me lembra a história da humanidade? Vamos lá. Nós estamos falando de uma humanidade que começou isolada em pequenos núcleos. Nós vivíamos, no máximo, em famílias, isolados em cavernas, tentando manter a sobrevivência, e todos aqueles que chegavam perto eram nossos inimigos. Posteriormente a isso, nós percebemos que a união com os semelhantes era interessante para nós termos forças e conseguirmos sobreviver. Porque o ser humano é um bicho fraco. Vocês já pensaram um ser humano na frente de um tiranossauro? O que ia fazer? Na frente, vamos pensar hoje, na frente de um elefante, o que a gente ia fazer? A não ser correr. Do elefante dava para correr, mas do tigre não dava. Então a gente precisou se unir para ter mais força. E aí nós fomos nos unindo em clãs. Depois esses clãs foram crescendo e viravam
os povoados. E os povoados foram crescendo e viravam cidades, que viraram estados, que viraram países, né? Com as religiões, aconteceu a mesma coisa. As religiões, elas eram focadas em determinado Deus, e esse Deus, ele era exclusivo daquele clã. Nós temos até hoje algumas denominações religiosas que se colocam como povo escolhido por Deus. Mas será que Deus escolhe alguém? Alguém em especial? Ou será que somos todos convidados a participar da ceia do Senhor? Né? Talvez por uma questão da gente ir se acostumando com essa coletividade, a gente precisou de muito tempo para ouvir o que Deus nos falava. E as palavras de Lucas, elas são um tanto quanto fortes. Lucas é um dos evangelistas que coloca as palavras mais cruas. Ele não é suave como Mateus. Ele coloca até com certa imperatividade essas palavras. E não é à toa isso. Lucas foi um dos convertidos. Lucas foi uma das pessoas que ingressou na religião. Que ele não era, antes ele não era convidado. Ele foi convidado depois. E isso traz uma força daquelas pessoas que estão adentrando na sala de banquete. Por quê? Porque se sentem acolhidos. Talvez esse seja a grande lição que essa parábola nos traz. Nós todos somos convidados para a ceia, não é mesmo? Todos nós aqui somos convidados para a ceia de Deus, para compor esse banquete. Mas quando nos convidam, normalmente, o que nós dissemos? Nós não usamos nossas preocupações mundanas para recusar o convite de Deus? E eu falo nossas preocupações mundanas porque é isso que o texto da Bíblia nos fala. Eu comprei um terreno e tenho que ir lá verificar meu terreno. Eu comprei uma junta de bois e vou testar minha junta de bois. Eu casei, então eu me sinto escusado de participar da ceia. Todos nós temos essas desculpas para participar da ceia em que nós somos convidados, não é mesmo? Todos nós somos convidados a participar e na hora de efetivamente compor esta mesa, nós nos escusamos por algum motivo. Mas por outro lado, quem são esses que são convidados quando nós recusamos? Se vocês virem a narrativa da Bíblia, são aqueles tidos como párias da sociedade. São os discriminados. São aqueles que, teoricamente, estariam numa situação inferior àqueles primeiros convidados. Quem são esses? Também somos nós. Nós somos os convidados de Deus para participar da ceia, inicialmente. Nós não aceitamos esse convite inicial de Deus. E a não aceitação desse convite nos leva a nos afastarmos da nossa essência divina. E esse afastamento da essência divina nos torna, como eu podia dizer para vocês, nos torna menos completos. Lembre-se da citação, quem foram os convidados? Eu vou ler novamente para vocês esse trecho, porque é muito importante.
Disse também um ao outro, papapá. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: sai sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem são os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos? Senão aqueles que supostamente não estariam completos. Não somos todos nós também? Né? Quem de nós não tem algum defeito físico ou espiritual que pudesse apontar? Né? Mas Deus também nos convida a participar da sua ceia. Ele nos convida quando nós já somos convidados primários e não aceitamos. E essa não aceitação, ela nos faz criarmos em nós situações que poderiam ser tidas como defeito. Mas Deus não se importa com esses defeitos. E, novamente, Ele nos introduz na sua ceia. Ele nos introduz no seu banquete. Né? E notem que o servo do Senhor diz: estão todos aqui, mas ainda há espaço. Aí ele diz: sai e traga todos que você encontrar no caminho. Olha que bonito isso. Sai e traga todos que você encontrar no caminho. Isso quer dizer que nós todos, sem exceção, somos bem-vindos na casa do Senhor. Em qualquer momento da nossa evolução, da nossa vida, quer nós nos sintamos como aqueles que inicialmente tinham sido convidados, como escolhidos, quer nós nos sintamos como párias da sociedade, nós somos convidados a estar com Deus em todos os momentos da nossa existência. Naqueles que nós nos sentimos bons, naqueles momentos que nós nos sentimos maus, em todos os momentos. Andresa, você quer perguntar? Você está no mudo, Andresa. Depois. É porque a Adriana botou um dizer aqui para todos. Uhum. É para ler para ele? Por favor. Ou é para todo mundo ler? Tá para todo mundo. Não, é uma pergunta. Não, então, sim, mas é para eu fazer para os Charles ou era só para o pessoal? Então tá bom. Na hora que puder falar, você avisa, Charles. Pode falar. Por que Jesus usou de uma ceia como referência? Porque normalmente para a ceia não haveria tanta dificuldade de vir os convidados, porque ela também não poderia ser comparada a um prazer mundano. O que é a ceia? O que você tem numa ceia? O alimento. Né? E o que nos alimenta nessa vida? O que nos alimenta a alma? O que alimenta o espírito? Não é o alimento de Deus? Né? E aí tem uma outra situação que é muito interessante. Né? Você diz que também não poderia ser comparado a um prazer mundano. E é uma coisa muito interessante essa fala. Porque essa fala é justamente daqueles que foram convidados primeiro. Daqueles que se sentem donos da congregação, donos de Deus. Porque se existem prazeres mundanos, como o alimento, por exemplo, a alimentação, esse prazer também é um instrumento de Deus para unir os seus filhos. Para que todos possam se sentar à mesa. Parece interessante esse comentário meu, porque a gente ainda faz muita diferença entre o sacro e o profano, que seria o mundano.
né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês que me é muito interessante. Um dos maiores defensores do fim da escravidão nos Estados Unidos o fez porque tinha como amor uma mulher negra. E um prazer que era mundano, vamos dizer assim, porque esse amor não poderia ser tido como um amor sublime, nem para a igreja na época, fez ele trabalhar para que se reconhecesse que todos são iguais. Né? Então, muitas vezes, os prazeres mundanos são instrumentos do convite de Deus a todos nós compor a mesma ceia. A ceia, o alimento, é o momento que nós partilhamos a convivência com os outros. Não é mesmo? Quantas vezes eu ofertar o alimento para o outro ou receber um alimento ofertado não me faz me igualar àquele que está me ofertando ou que está recebendo o alimento? Então, tudo que tem na nossa vida é um instrumento do Pai. Eu poderia dizer que o mundano e o sacro se confundem porque são criação do mesmo Pai. E é isso que faz com que as barreiras sejam quebradas. Vocês podem ver que a maior parte dessas barreiras tidas como costumes, muitas vezes defendidas pela denominação religiosas, pelas várias denominações, são quebradas por questões profundamente humanas. O amor entre elas, o desejo, a fome, que nos faz nos aproximar dessa ceia do Pai. Né? Então, a ceia é colocada, sim, como uma forma de dizer tudo que está no mundo é necessário, é bom e deve ser utilizado para que as pessoas se juntem e percebam que são irmãos. Eu, como pai, não vou discriminar ninguém. São todos convidados para a minha ceia. E por mais que eu encha a sala da ceia, do banquete, sempre haverá espaço para mais pessoas entrarem, para mais filhos ingressarem, porque o alimento do Pai é eterno. Ele tem que ser partilhado. Mais tem alguma pergunta? Obrigado pela deixa, Adriana. Essa discriminação dos escolhidos, ela perdurou por muito tempo. Né? Não só a discriminação dos escolhidos, como o intuito de impedir que os gentis pudessem ter acesso às palavras do Pai. Se vocês se recordam, houve uma manifestação expressa de Pedro sobre isso. Né? Quando os apóstolos saíram para pregar, Pedro defendia que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, fosse pregada só entre os judeus, até que Deus interviu e mostrou para ele que a palavra de Deus deve ser levada a todos. Também nesse momento foi feita uma analogia com uma ceia, se vocês se recordam. Né? E nesse momento Pedro percebeu que a palavra de Deus tinha que ser levada a todos. E, mais importante, que seria mais bem recebida por aqueles que não tinham toda essa vivência, todo esse convite para a ceia. E foi justamente o que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo floresceu entre os gentios, que estavam mais abertos para receber a palavra de Deus. E os gentios, naquela época, nada mais eram do que os cegos, os pobres, os coxos, aqueles tidos como defeituosos. O próprio cristianismo passou por uma fase de querer deter este conhecimento, de querer prender Deus como se fosse deles. Né? Se vocês se recordam da Idade Média, o conhecimento era mantido sob segredo. As palavras da Bíblia eram
lidas no idioma que ninguém mais falava, que era o latim. Justamente para que aqueles que não foram convidados inicialmente para a ceia não tivessem acesso à ceia. E, novamente, nós fomos levados a ingressar na casa do Pai, por aqueles que levantaram bandeiras de que todos têm direito de ter acesso à ceia. Andresa? Você está no mudo, Andresa. Tem uma pergunta e a Larissa depois gostaria de fazer uma pergunta e a Paula também está com o dedo levantado. Ô, Paulinha, você está aí embaixo, você tem que me avisar, tá bom? Eu já ia falar, só estava esperando a oportunidade. Joia. Primeiro a Paula, depois a Andresa e depois a Larissa. Beleza. Na verdade, é só para esclarecer um pouquinho que ficou um pouco relutando essa ideia aqui na cabeça e talvez isso seja dúvida de mais pessoas. Quando a gente traz essa oportunidade, né, da ceia como sendo um convite ou um chamado, né, de Deus e que a gente por muitas vezes acaba deixando esse convite de lado por um motivo ou outro, né? Eu acho que é importante a gente frisar que esse chamado seria um chamado para nossa modificação, para a nossa evolução ou nosso crescimento, não como sendo apenas um chamado de aceitar Deus ou não na nossa vida, né? Como, na verdade, uma oportunidade que a gente tivesse, né, de crescimento e evolução. Então, por muitas vezes, a gente é convidado ou colocado, né, nessas situações como sendo a ceia, e a gente prefere não, agora não, deixa para depois, agora eu não estou preparado para isso, e às vezes a gente não consegue fazer a leitura da ceia como sendo essa oportunidade que a gente está recebendo, né? Então, se você puder falar um pouquinho só sobre isso, sobre a possibilidade da gente estar fazendo a visão, né, dessa ceia como uma possibilidade que a gente tem, como uma oportunidade que a gente tem, que o Pai nos dá, né, diante da nossa vida, né? Então, da gente estar fazendo isso voltado para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Se você puder trazer isso um pouquinho, porque para mim ainda ficou um pouquinho emboladinho, tá bom? Obrigada, Charles. Obrigado você, Paula. Esse convite que você colocou, e que bom que você levantou essa questão, esse convite para a ceia, ou para nós nos nutrirmos com a luz do Pai, ela é feita diariamente para nós. Não é um momento especial em que você é convidado. O convite chega todos os dias, de todas as formas possíveis, né? O convite chega quando nós podemos estender a mão para um amigo ou para um desconhecido. O convite chega quando nós aceitamos a mão estendida de alguém que pode também nos ajudar e com isso ser um fator de crescimento para essa pessoa. Esse convite, ele chega quando nós nos permitimos seguir os ensinamentos de Deus. Lembrando que os ensinamentos maiores são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, todas as vezes que nós nos permitimos amar o nosso irmão e permitimos que ele nos ame, nós estamos ingressando na ceia do Pai e nos nutrindo com o melhor alimento que nós podemos, que é justamente o amor. Vou dar um exemplo para vocês, que também isso serve para mim. Muitas vezes a gente usa a desculpa que a gente está muito ocupado para não ouvir alguém que quer simplesmente falar para a gente um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Ou que nos oferta uma xícara de chá ou de café, ou que está precisando que a gente fique um minuto com ele para ele se sentir acolhido, né? É justamente quando a ceia descreve que eu não posso estar lá porque eu tenho que ver o terreno que eu comprei, ou que eu vou testar minhas juntas de boi.
né? Esses convites, eles acontecem diuturnamente para nós. E é nesse momento que a gente pode pensar, eu vou aceitar o convite para a ceia? Eu vou partilhar com esse meu irmão do alimento que é mais importante, que é o nosso sentimento, que é o acolhimento, né? Ou eu vou cuidar das questões materiais, que para mim agora são mais importantes, tá? Eu queria só frisar uma coisa para vocês. Eu não estou dizendo que a pessoa está errada ou certa. São momentos da vida da gente, e esses momentos servem para a gente angariar conhecimento para viver o próximo momento. Lembrem, todos foram convidados a ingressar na ceia. Como o convite é diário, nós podemos ingressar todos os dias, não é? Todos nós já fomos aquele que recusou o convite. Todos nós já fomos os pobres. Todos nós já fomos os coxos. Eu, por acaso, sou cego, tá? Então ainda estou nessa também. Mas todos nós temos as nossas situações em que nós somos convidados e não aceitamos. Mas sempre há espaço na ceia para nós. Sabe? É só nós resolvermos ingressar. Tá? Não sei se esclareci. Esclareci, Paulo? Obrigado. Perfeito. Andresa? É uma pergunta do Wesley. Jesus já teria sabido que os primeiros convidados não viriam? E também o que Jesus teria preparado para ser dito na ceia? Wesley, os primeiros convidados não foram. Alguns foram, outros não. Tá? Com certeza, se a gente pudesse lembrar de outras encarnações, a gente saberia que nós fomos convidados e não fomos. Mas a gente pode analisar nessa mesma encarnação que nós estamos e vermos que muitas vezes nós não fomos convidados e não fomos. O importante é, quando nós formos convidados, nós irmos. Jesus, Deus, está plenamente ciente do que nós somos. Eles conhecem os filhos que têm. Jesus conhece seus irmãos. Deus conhece seus filhos. E sabem que nós, em algum momento da nossa existência, nós vamos aceitar o convite. O que Jesus teria dito na ceia? Isso eu posso já dizer para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Essa é a abertura da ceia do Senhor. Tá? São as palavras de Deus para nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Não tem nada que nos alimente mais o espírito e o corpo do que o amor. Tá? Um exemplo disso é a divisão dos pães. Vocês se lembram dessa passagem na Bíblia? Em que Deus fez uma pregação, havia milhares de pessoas ouvindo, e um discípulo falou que os irmãos estavam com fome, mas não tinham o que comer. Jesus pegou os pães e pegou os peixes e os multiplicou para dar a todos de comer. Na verdade, ele fez um convite muito simples aos que estavam ali. Dividam com seus irmãos o que vocês têm. Alimentem uns aos outros, que não vos faltará comida. Vocês lembram que ao final foram recolhidos vários cestos de alimento e distribuídos para os outros? Não é esse o alimento de amor? Não é essa divisão que nos nutre? Então, Wesley, Jesus já sabia quem nós somos. Deus já sabia quem nós somos. Jesus é um de nós. Ele já viveu nossas angústias, ele já viveu nossos medos, ele já se recusou a ir à ceia, e ele superou isso tudo, e hoje ele está do lado do Pai. Se ele conseguiu essa evolução toda, ele está dizendo para nós, venham, vocês também conseguem. Tá? E as palavras de Deus são, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Tem mais? Larissa queria perguntar, não é? Pode perguntar, Larissa.
Tá mudo, Lari. Você consegue abrir seu Larissa, microfone? tem que- Tá. Agora foi? Agora você tá... Oi. Não, fechou. Adriana, você consegue abrir para ela? Foi. Conseguiu. Ai, meu Deus. Boa noite, Larissa. Boa noite. Aqui, quando você estava falando assim que Jesus virou e falou Fala pra alto. chamar... É porque Matheus está dormindo, não posso falar muito alto. Quando Jesus falou para os outros irem chamar as outras pessoas, né? Tantos quantos conseguir. Eu pensei que... Hoje eu acordei com isso na cabeça, assim, que a gente também pode ser instrumento, né? O chamado não precisa vir diretamente, assim, dele. Eu acho que a gente faz tanto efeito, né? Travou. Desculpa, travou o final. Não sei. Você pode repetir? Não, é isso. Eu acho que quando ele falou pra gente chamar, né? Pra eles chamarem as outras pessoas pra ceia, mostra que a gente também é instrumento de Deus, Sim. né? Que nós somos tão eficientes quanto Jesus chamando diretamente. Sim. É isso que me veio em mente hoje, porque hoje eu passei o dia todo pensando que eu acho que uma das coisas mais importantes na vida é a gente se levar para onde a gente vai, né? Sim. Levar nossa energia, se levar para as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Uma dúvida é que quando acontece esse chamado, acontece quando a gente já está preparado, não é? Obrigado por essa pergunta. Por quê? Primeiro, a gente vai ver que o Senhor não foi chamar as pessoas pessoalmente. Ele mandou seus servos chamarem os outros, né? Então, isso para nós significa que nós somos instrumentos de Deus. Nós somos os servos. Na medida em que nós atendemos ao chamado, nós estamos convidando os outros também para a ceia, né? E aí você me fez uma pergunta muito interessante, foi um presente. Nós temos que estar preparados para convidar os outros para participar e etc, né? E aí eu vou dizer para você que não. Nós temos que nos colocar à disposição. Porque essa história de estar preparado nos ajuda muito a não fazer nada. Eu estou me preparando, eu estou me preparando, eu estou me preparando, e daí eu não faço nada, né? Eu tenho que estar à disposição. Se eu estou à disposição, os meios para servir vão aparecer. Para qualquer um. Lembrem-se, os desígnios de Deus e nossa ação é proporcional àquilo que nós damos conta de fazer. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter uma preparação especial. Nós só nos colocamos à disposição. Ao nos colocar à disposição, as oportunidades e o convite vêm. E nós resolvemos se vamos ingressar na ceia ou não. É uma escolha nossa. Mas a todo momento nós somos convidados. A todo momento nós podemos participar. Certo? Alguma pergunta a mais? Pode fazer. A Cristina colocou assim: qual é o papel dos servos ao fazer os convites? Quem são os servos? Quem está fazendo o convite para vocês hoje? Não somos todos nós que estamos participando aqui, interagindo? Não é a Larissa trazendo as perguntas, a Andresa ajudando a ordenar, a Paula esclarecendo as coisas, eu tentando trazer uma ideia para vocês. Não somos todos nós esses servos que vão convidar os irmãos para a ceia do Senhor? Né? Esses servos somos nós, gente. Somos nós que nos colocamos à disposição para fazer os convites. Que chegamos e falamos, olha, a ceia está montada, venha conosco.
Né? Somos nós que ouvimos daqueles irmãos, olha, hoje eu estou muito ocupado, eu não posso ir. Aí a gente fala, tudo bem, o dia que você puder, nós estamos à sua disposição. Né? Isso seria o que Mateus falava. Lucas fala assim, olha, se você não vier hoje, não precisa vir mais. Né? Que ele era mais inflamado. Mas como nós estamos 2000 anos depois, a gente pode falar com mais delicadeza. Olha, um dia que você puder, a ceia está montada. Eu vou ser sempre muito bem-vindo. Né? Que é uma coisa, aliás, que eu estou achando muito bonito ver nas diversas denominações religiosas, é como as pessoas estão acolhendo os outros que chegam. Sem perguntar quem são, sabe? Estão acolhendo os gentios, que a gente chamava antigamente. Né? Por quê? Porque todos são bem-vindos. Nós já estamos aprendendo mais que somos todos irmãos. Quando eu vejo, por exemplo, que a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes está trabalhando junto com a Igreja Católica, isso nos deixa muito felizes. Né? Porque isso seria inimaginável no século passado. Né? E seria imaginável a gente estar com denominações evangélicas e etc. Mas estamos todos juntos. Estamos todos juntos na ceia do Senhor. E essa analogia da ceia é tão bonita porque agora nós estamos imbuídos em angariar comida para ofertar comida no Natal para quem não tem. Olha só, que oportunidade fantástica de transformar o convite da ceia e alimentar os irmãos não só com comida, mas também com o Espírito. Né? Essas oportunidades, esses convites são diários. A gente só tem que ouvir e aceitar. Mais alguma? Tem mais uma. O Daniel perguntou, e aquele que aceitou o convite e depois saiu? Acho que sai pior do que negou. Daniel, quantas vezes você entrou e saiu do banquete? Quantas vezes nós todos entramos e saímos do banquete? E nós vamos ainda entrar e sair muitas vezes. E daí? Sair bem ou sair mal, voltar bem ou voltar mal, depende de nós. Eu posso sair do banquete, viver outras experiências, entender que o banquete era o que eu queria da minha vida e voltar para lá feliz da vida porque eu encontrei o caminho que eu quero. Não é? A gente não aprende nessa lida diária de amor que a gente tem que se acolher e se perdoar, assim como nós também acolhemos e perdoamos o irmão? Então, eu sair e entrar bem no banquete só depende de mim. Depende de como eu vejo o meu movimento. Se eu vejo o meu movimento sempre para o meu crescimento, eu vou entrar e sair bem de qualquer lugar. Porque eu sei que o Pai está sempre, eu ia dizer está sempre aberto para me receber, mas na verdade o Pai nunca deixa de estar comigo. Né? O Pai sempre está ao meu lado. Então, é só eu sentir a sua presença. Né? Então, se eu for sair do banquete, que eu volte feliz para o banquete. Né? Com as novas experiências que eu estou angariando. Mais alguma pergunta? O Fred quer perguntar. Vamos lá, meu amigo Fred. Boa noite, Charles. Tudo bem? Graças a Deus. Eu estou vendo você falar de ceia, 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 e na minha cabeça ficou o seguinte, como você mesmo já falou e bem explicado, ceia significa um momento de comunhão, né? Um convite a nós vivenciarmos a vida, pelo menos pelo que eu estou entendendo, e você vai me corrigir. Se a ceia tem esse momento aí de comunhão, de vivenciarmos as nossas vidas da melhor forma possível, né? Eu tenho medo danado, não sei se eu estou certo, porque quando vem na minha cabeça a palavra ceia, vem assim,
coisas só boas, muita comida, muita alegria, muita fartura, muito tudo, sabe? E assim, de repente eu esteja sendo pessimista, é você que vai me orientar nisso daí. Essa ceia não é composta só de coisas. Sim, é composta de coisas muito boas para o nosso crescimento. Mas, assim, às vezes, o que é muito bom para o nosso crescimento não é ficar comendo aquela comida que a gente gosta a vida toda, porque isso pode fazer mal a gente, entendeu? Ou seja, a gente, na minha visão da ceia que você está me passando, eu estou vendo aqui que eu posso ser feliz entendendo que, de repente, uma dor, se eu parar para analisá-la, ela vai me fazer crescer, entendeu? É mais ou menos isso? Fred, eu não consegui captar a segunda parte da pergunta. Então, deixa eu tentar só explicar. Tipo assim, quando a gente vai para uma ceia, a gente só pensa em coisa boa, legal? Mas se essa Certo. ceia é a vida que nós temos que viver, é lógico que na minha vida não vai ter só coisas boas. Em alguns momentos eu vou ter que me deparar com umas situações não tão agradáveis para eu poder me melhorar. Acho que eu resumi melhor agora, né? Sim. Você já participou de um banquete? Eu já. Né? Banquete tem uma mesa cheia de comidas, não tem? Tem. E tem sempre aquela que a gente não conhece, Tem. não tem? Aí você vai experimentar aquela que você não conhece. Uhum. Né? E pode não ter o gosto agradável para você, aquela que você não conhece. Né? Você está no mudo. Né? Pode não ter o gosto agradável para você, aquela comida que você não conhece. Mas você está num banquete. Você está cercado de pessoas, que é a vida. O que você faz quando aquela comida está na sua boca e você não gostou muito do sabor? Né? Você pode fazer uma série de situações. Você pode despistadamente levantar e ir ao banheiro. Você pode engolir, porque está ali, não tem jeito. Você pode pegar o guardanapo e dar um jeitinho, né? Você pode fazer uma série de coisas. Né? Você pode fazer igual aquele que estava caminhando com o bife de fígado no prato que ele não gostava até a janela para jogar o bife pela janela, e quando ele jogou, a janela estava fechada. E o bife escorreu pela janela. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Né? O banquete, na verdade, é a vida. E na vida nós temos experiências que não necessariamente elas vão nos agradar. Note que eu estou dizendo, elas não vão nos agradar, mas não quer dizer que elas não sejam úteis. Tá? Mesmo quando eu coloco um alimento que às vezes eu não gosto do sabor dele, ele pode me trazer informações importantes. A mais importante é que naquele momento eu não gosto do sabor. Né? Não necessariamente eu preciso comê-lo novamente. Mas não quer dizer também que depois de um certo tempo eu não posso experimentá-lo de novo. Né? Eu dou o exemplo do jiló. Nenhuma criança em sã consciência vai gostar de jiló. Mas, depois de adultos, alguns gostam. Larissa está dizendo que gosta. Né? Vocês já comeram doce de jiló? É uma delícia doce de jiló. Não parece nada com o jiló que a gente comia quando criança. Então, a vida é uma grande experiência. O banquete da vida é uma grande experiência. E é aí que nós somos convidados a partilhar dessas experiências. Se nós encaramos a experiência como um aprendizado, ela vai ser útil e vai ser boa. Né? Se nós encaramos a experiência como revolta, ela vai nos causar muito incômodo. Né? Como causaria num banquete, se eu coloco o alimento na boca, não gosto e simplesmente cuspo ele para fora na cara de quem estiver na minha frente. Não é? Não é uma cena grotesca? Mas não é isso que acontece muitas vezes na nossa vida? São todas as possibilidades que estão abertas. Mas com o passar do tempo, nós vamos aprendendo como nos comportar neste banquete.
como lidar com as situações, né? Aí eu gosto de pegar o exemplo do Joel, que fala assim pra gente: a fraternidade me estragou. Isso quer dizer só que ele está mais acostumado a saborear o banquete da vida, que ele não precisa mais de cuspir a comida que ele não gosta. Ele pode experimentar, pode saborear e chegar à conclusão que gosta ou não gosta sem precisar de um ato que vai deixar os outros constrangidos. Né? Estou dando esse exemplo do Joel, mas eu poderia me pegar como exemplo, que isso também acontece comigo. Essa vivência no banquete me ajudou a compreender muito melhor quem eu sou. E compreendendo quem eu sou, eu consigo compreender quem é o meu irmão. Né? Voltando àquilo que a Larissa falou, quando a gente está preparado, né, para trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei a vir na fraternidade, eu participei vários anos como assistente. Né? Eu ficava lá na plateia, ouvindo, tomava muito passe e continuava lá. Né? Um dia, a nossa amiga Márcia, né, que Deus a tenha, que é uma pessoa que eu gosto muito, chegou para mim, olhou com aquele jeito peculiar dela e falou: você não acha que você já aproveitou demais, não? Está na hora de você trabalhar um pouco? E aí eu falei, olhei assim, falei, tá bom, como é que eu faço? E fui. Né? Às vezes a vida nos faz convites dessa forma e a gente aceita. Às vezes a gente simplesmente não aceita, fala assim, olha, eu acho que ainda não está legal, mas vai chegar um dia que eu vou aceitar. Esse grande banquete nos ajuda a caminhar. Né? A Adriana está apontando para a Paula. Ei, Paula. Só aproveitando isso que o Fred trouxe, né, eu acho que é importante a gente pensar. A gente recebe o convite diariamente para estar presente no banquete, né? O nosso lugar à mesa está sempre ali, mas a gente sempre escolhe se a gente vai querer sentar ou não, né? E a gente precisa saber que quando a gente aceita esse convite, a gente aceita essas oportunidades, vão chegar os pratos que a gente gosta, mas também vão chegar aqueles pratos que a gente não gosta, mas que a gente precisa deles para alguma coisa, né? Então, que para a gente pensar, quando a gente pensa, para a gente trabalhar nossos sentimentos, para a gente trabalhar nossas atitudes, para a gente trabalhar o que a gente realmente veio fazer aqui nessa caminhada, algumas vezes a gente vai precisar comer jiló, algumas vezes a gente vai precisar provar alguma coisa que a gente, na verdade, acha que não gosta ou que não precisa, né? Mas que aquilo ali tem alguma utilidade na nossa caminhada. Então, não é sentar num banquete e só se satisfazer de coisas que a gente gosta, né? Por muitas vezes a gente precisa também daquilo que a gente acha que não está preparado ou que não faz bem para a gente teoricamente. Então, um banquete, ele é completo, né? Tanto daquilo que a gente gosta e precisa, e aquilo que a gente não gosta, mas que às vezes a gente também precisa, né? Muito bom, Paula. Obrigado. É só a gente lembrar da criança que a gente foi. Quando a gente era criança, a gente queria feijão, arroz, carne e batata, não era? Nenhuma criança vai me convencer que pediu para comer brócolis. Com o passar do tempo, a gente vai experimentando e vai gostando. Hoje, eu poderia dizer para vocês que eu muitas vezes prefiro comer o brócolis do que comer uma batata frita. Mas eu precisei de experimentar várias vezes. Aliás, deve ser o pessoal da espiritualidade me escolheu para falar de banquete de propósito, né? Só pode. Né? Porque eu sou um admirador de comidas. Mas, continuando com a nossa explanação. Lucas coloca a situação de que nós somos sempre convidados para o banquete. Quando nós não aceitamos esse banquete, são convidados outros convivas naquele momento.
Por que que há essa alternância nos convites? Porque nós precisamos crescer. E nós só crescemos convivendo com pessoas diferentes. Nós somos instrumentos do Pai. E como instrumentos do Pai, nós passamos por várias fases nas nossas vidas, nas nossas encarnações, que vão nos levando a participar desse banquete de forma diferente e com pessoas diferentes. Cada vez que nós nos abrimos para a convivência com pessoas diferentes de nós, nós estamos evoluindo e ajudando a construir o banquete do Pai. Lembrem-se, nós só vivíamos entre nós. Nós só vivíamos no nosso clã. E no nosso clã nós éramos todos muito parecidos. Sabe? No clã da Andressa, por exemplo, era todo mundo de cabelo enroladinho, pele muito branca e meio rochunchudo, né? No clã da Cristina, era todo mundo com a pele mais avermelhada, o cabelo também mais avermelhado e igual. No clã da Adriana, tinha todo mundo cabelo preto e não tão liso, né? E aí junta tudo, a gente tem uma com o cabelo enroladinho, uma pele mais clara, uma pele mais escura, todo mundo participando. Por quê? Porque o banquete foi se ampliando. Nós fomos conhecendo outras pessoas, nos envolvendo, crescendo e convivendo harmonicamente. Nós que éramos de clãs separados, que a gente guerreava pelo nosso espaço, hoje construímos um espaço juntos, participamos juntos do convívio. Né? E o que isso traz para a gente? Traz uma maior resistência, traz um maior acolhimento, traz uma possibilidade de viver mais harmonicamente nesse banquete. Né? Tem alguma pergunta, Andressa? Pode fazer. Só vão deixar a Paula primeiro, que aí eu aviso agora. Como é apoio, ela vai consertar alguma coisa que eu falei. Não, na verdade é uma dúvida que surgiu, porque essas pessoas que foram convidadas, né, essas segundas pessoas, teoricamente quem não aceitou o primeiro e quem foi convidado o segundo, aceitou tão prontamente o convite sem dar nenhuma desculpa? Porque não tinham os preconceitos daqueles que foram convidados primeiro. Nós somos pessoas de preconceitos. Por que que Jesus Cristo não foi aceito pelos judeus até hoje? Porque eles tinham uma ideia de que o salvador deles, o grande profeta, seria um guerreiro, queria subjugar todo mundo e eles seriam postos como os escolhidos. Tá? Estou falando isso a grosso modo, tá, gente? Eu gosto muito dos judeus, vou deixar isso bem claro. Mas a ideia deles era essa, né? Que viria um ser divino numa carruagem para libertá-los, etc, etc. Aí veio Jesus, um espírito muito evoluído, falando de amor, falando de acolhimento a todos. Então, o preconceito dos judeus não deixou eles receberem aquele mestre. Mas quando esse mestre chegou para aqueles despossuídos de tudo, que eram os gentios, e falou, olha, vocês também são amados, vocês também são filhos de Deus, eles aceitaram na hora. Por quê? Porque eles não tinham o preconceito dos outros. Né? E nós somos pessoas de preconceitos. Eu não estou falando isso condenando ninguém. Estou falando isso só para a gente pensar. Né? Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, muitas vezes, traz informações que outras denominações primas, irmãs, não aceitam. Não é verdade? Mas por isso nós vamos discriminar nossos irmãos? Não. E assim vai. O chamado é feito a cada momento para cada pessoa. Né?
E as pessoas que estão muito arraigadas ainda em crenças antigas não conseguem aceitar o convite na hora. É por isso que a ceia vai mesclando diversas pessoas, né? Que isso nos ajuda a crescer, a evoluir. Tá? Em todos os momentos, nós vamos ser aqueles convidados que não aceitaram o convite e vamos ser também aqueles que foram convidados depois e prontamente aceitaram. Nós não somos só um ou só outro, nós somos todos. A cada momento da nossa vida, nós nos portamos como um ou como o outro. E é isso que nos faz crescer. Esclareceu? Esclareceu. Eu tinha ficado pensando se esses que aceitaram prontamente é porque antes eles podiam ter recusado e através da recusa passaram por algumas situações as quais eles agora ficaram pensando que deveriam aceitar prontamente, mas a visão que você trouxe encaixou perfeitamente. Obrigada, Charles. Mas essa visão sua também tem muita razão. Tá? Nós, a todo momento, nós somos aqueles que não aceitaram, temos as consequências disso, nos causamos algum suposto dano, e aí nós aceitamos. Né? É só a gente lembrar que quando que a gente procura Deus, gente? Quando a coisa aperta, não é? É essa a oportunidade. Andresa? Eu vou fazer uma pergunta antes, porque tem a ver com o que você está explicando. A aceitação dos segundos convidados tem alusão também à fé das pessoas? Aceitação dos segundos convidados tem alusão à fé das pessoas? Eu acho que tem mais a ver com você estar aberto. Você está aberto ao convite. Você está aberto a ouvir o que Deus tem para falar. Né? Tem mais a ver com partilhar. Eu tenho certo receio de colocar como fé, porque a dimensão da fé a gente ainda não consegue definir. Né? Então, a gente pensando em situações mais corriqueiras, mais materiais, a gente pensa em pessoas que estão dispostas a aceitar aquele convite da forma que é colocado. Ou seja, você é convidado para participar do amor de Deus, para compartilhar este amor com seus irmãos. E aí, aqueles que são convidados em segundo, por já terem sentido, já terem vivenciado situações que os fizeram se irmanar com os outros irmãos, aceitaram prontamente. Lembrem-se que os segundos convidados são aqueles que, teoricamente, seriam excluídos do primeiro convite. Eles tinham a experiência da exclusão. E o convite de Deus para os agregar é prontamente aceito. Não sei se eu fui claro, se eu confundi. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, a dor nos prepara para aceitar este convite. Tá? Que me parece que foi isso que Lucas quis dizer. Os primeiros, eles estavam numa situação privilegiada. Eles estavam numa situação de primeiros convidados. E eles estavam numa situação de fartura. Tanto que um não pôde ir porque tinha adquirido um terreno, o outro não pôde ir porque tinha comprado uma junta de bois, e o terceiro porque tinha casado. Aqueles que aceitaram prontamente eram aqueles que tinham vivenciado a dor de serem discriminados. Então eles prontamente se irmanaram com os outros e aceitaram o convite do Pai. Tá? Por isso que muitas vezes a gente tem que ponderar se a dor não é uma oportunidade de crescimento para nós. Porque os segundos convidados foram pobres, cegos e coxos. Tá? Se nós tivermos a tranquilidade e a humildade de aceitarmos o convite de pronto, nós não precisamos da dor. Não é verdade? Essa mensagem do texto ela é muito importante.
Nós não precisamos da dor para aceitar o convite. Mas se nós não aceitarmos o convite, a dor ela vai ser uma consequência. Não porque Deus vai me punir, mas é porque não estando em consonância com Deus, eu não vou estar pleno. Eu não estando pleno, isso me causa dor. Eu não estando em equilíbrio com o divino que há em mim, isso vai me causar uma dor, numa hora ou outra. Tá? Se não ficou claro, vocês, por favor, me perguntem, porque essas coisas não podem ficar sem estar bastante claro, porque não é castigo. Tá? Vamos deixar isso muito frisado. Deus não nos castiga. Nós podemos recusar o convite quantas vezes nós quisermos. Entretanto, essa recusa, essa constante recusa, nos tira do equilíbrio com o divino. E fatalmente vai nos causar algum desequilíbrio. E é nesse desequilíbrio que nós procuramos a ceia. Sabe? Todos nós procuramos sempre nos apoiar em Deus quando nós estamos numa situação de dor. É justamente porque nós estamos no desequilíbrio. Quer continuar, Andressa? Outra pergunta. Acho que o orgulho, incerteza, inveja, medo, sentimentos que prevalecem em nosso meio, fazem com que muitos não aceitem o convite. O que fazer? Eu diria para vocês que grande parte já está aceitando o convite. Esses sentimentos, todos que vocês falaram, quando eles são exacerbados, eles nos levam a danos muito profundos em nós mesmos. Tá? E esses danos, eles nos levam a um estado de necessidade que nos faz pensar, nos faz rever os nossos conceitos e aceitar o convite que nos é feito. Tá? É só a gente observar a evolução por um tempo maior que nós vamos ver que hoje muito mais pessoas estão aceitando o convite para a ceia. Na forma que podem, na forma que entendem. Né? Mas a gente vê que o acolhimento hoje é muito maior. Hoje você não aceita mais que as pessoas sejam discriminadas por serem quem elas são. E isso, gente, talvez vocês não consigam ter a dimensão que é. Mas você estender a mão para o irmão sem pensar no que ele é, quem ele é, o que ele faz, o que ele não faz, é o momento maior que a humanidade pode viver. E muito mais pessoas estão fazendo isso, sabe? Você entra hoje num templo, você é acolhido. Isso é uma coisa que não acontecia há algum tempo, se você não tivesse uma ligação com aquele templo. Sabe? Você chega nos lugares, as pessoas já não te olham de forma estranha por você ser quem você é. Isso é acolhimento. Pode ser que a gente tenha a impressão de que esses sentimentos que a Andressa narrou estejam em uma dimensão maior agora. Né? Na verdade, o que existe agora é a possibilidade de você dar vazão para eles. E a própria possibilidade de você dar vazão para eles, ela é terapêutica. Porque quando você entra em contato com eles, você consegue sentir a reação que isso causa. E a reação que isso causa em você, e repensar os seus conceitos, repensar as suas ideias. E é essa reflexão que vai nos fazer aceitarmos o convite para sair. Enquanto a gente não consegue refletir sobre isso, nós continuamos dizendo que nós não podemos ingressar na ceia porque nós temos outros compromissos. No momento em que nós conseguimos nos ver, raciocinar sobre isso e sentir o sentimento que nós sentimos e verificar os danos que eles nos causam, a gente vai se modificar a ponto de aceitar o convite e nos permitir
amar a nós mesmos e aos irmãos, como Deus prega para a gente. Mais alguma? Daniel colocou assim: a imagem de Jesus guerreiro faria mais sentido. Na época foi decepcionante para muitos e conveniente para outros. Daniel, se Jesus fosse um guerreiro, como os judeus esperavam, ele já teria desaparecido. Ele teria sido simplesmente mais um. Jesus, tendo rompido com toda a lógica que se esperava e feito a nova aliança, segundo o Evangelho, a nova e eterna aliança, ele disse para todos que o caminho não era a morte, o caminho era a vida. Porque o guerreiro, ele se afirma pela força física, a força bélica, a força de ter mais armas para submeter aqueles que não acreditam nele. Jesus se firmou justamente pela força do amor. E essa força do amor, ela persiste por 2020 anos. Nós estamos aqui hoje conversando sobre os ensinamentos de Jesus que dizem: amai-vos uns aos outros. A força dele é muito maior do que a de um guerreiro. É a força de quem conhece o Espírito, de quem conhece do que nós somos feitos. Né? Foi decepcionante para aqueles que estavam lá? Foi. Tanto que a maior parte não aceitou o convite para a ceia, não aceitou o convite de Jesus. E preferiram continuar acreditando que viria um guerreiro. Se foi conveniente para os outros, eu discordo. Jesus foi profundamente inconveniente para todos que adoravam aquele estado de coisas. Ele mexeu com todo mundo. Jesus provocou todo mundo. Ele causou um transtorno tão imenso que nós vemos esse transtorno até hoje. Né? Algumas denominações religiosas ainda querem colocar Jesus como essa pessoa que prega a exclusão, que prega a discriminação, que diz que esse ou aquele não podem entrar no templo. Que é uma coisa que Jesus nunca falou. Jesus foi tão forte que até hoje tentam submetê-lo a uns padrões antigos que ele se nega veementemente a aceitar. A todo momento, Jesus está falando para a gente: amai-vos uns aos outros. Não existe outro mandamento. E isso é tão forte, que ainda causa revolução nas pessoas, quando elas entendem essa mensagem. Por mais que ele tivesse embainhado uma espada, a mensagem não seria tão forte. É conveniente para um certo grupo, né? Só que a conveniência ela é temporal. E o ensinamento de Jesus é atemporal. A conveniência, ela não resiste ao tempo. Né? Mas é um outro assunto, você tem razão. Bom, mais alguém gostaria de falar? O Fred quer falar. Oba, vamos lá, Fred. Charles, viaja comigo, tá bom? É uma viagem que você talvez até utilize para já ir fechando a sua palestra. Bom, olha só, eu sempre tenho muita birra com esse negócio de primeiro e de segundo chamado. Legal? Então eu vou tentar desmistificar um pouquinho isso daí. Vamos supor que eu tenha recebido o primeiro convite, ok? E eu estava apto, sim. Eu me abri para esse chamado e fui ter
a minha vida seguindo os ensinamentos de Jesus, legal? Mas em determinado ponto, eu fui invigilante. E aí eu comecei a me seduzir, é porque é uma história que eu estou contando, para você me ajudar. E aí eu comecei a me seduzir pelas coisas materiais, né? Por tudo aquilo que nós conhecemos como sendo vantajoso apenas para nós, ok? E com isso, eu, como você já mencionou lá para trás, eu acabei, em termos energéticos, me distanciando um pouco de Deus e de Jesus, legal? E acabei, eu mesmo, porque eu vejo dessa forma, me atirando para fora dessa mesa, sabe? E lá fora dessa mesa, eu acabei, para mim, vamos supor, quando eu me atirei fora dessa mesa, eu acabei me dando essa punição. E eu entendo, eu fico falando que isso, na verdade, foi uma punição. Mas vai chegar um momento que eu vou ter um encontro assim mais efetivo com os meus sentimentos, como você falou aí nas palavras de tolerância, amizade, e aí tendo um encontro com esses meus sentimentos, eu falo assim, poxa vida, mas não é que eu estava lá, mas justamente por ter alimentado esses sentimentos eu vim para cá, mas agora se ele me fizer o convite de novo, eu volto. Entendeu? Ou seja, no meu entender, para quebrar com esse negócio de primeiro e de segundo lugar, porque eu tenho um pouco de birra com isso, e eu não quero ser primeiro lugar, principalmente eu, porque eu acho que Jesus me chamou umas 20 vezes, 30 vezes, eu nunca entendi, sabe? Mas assim, a gente pode estar nessa oscilação, não pode, Charles? Fred, você aceitou o convite. Você está aqui hoje. Você está partilhando da ceia do Senhor. Você contou a história de todos nós. Essa história que você contou, que a gente já participou da ceia, que a gente saiu, que a gente seduziu, que a gente voltou, ela é a história de todos nós. A cada momento eu aprendo alguma coisa. Para retornar à ceia, eu aprendo a humildade de aceitar que eu estou retornando. E aprendo a humildade de ser acolhido pelos irmãos que estão lá e que têm saudades de mim e que querem minha presença. Tá? Você contou a sua história, você contou a minha história, você contou a história de todos nós. Só nos falta, muitas vezes, a humildade de aceitar o convite, de se assentar à mesa, de rever os amigos, de nos abraçarmos, de estarmos juntos. Deus está a todo momento nos fazendo esse convite. A ceia está eternamente aberta. Tá? E aí, como nós estamos caminhando para o final, eu gostaria de ler para vocês a parte final de novo, para a gente conseguir entender o que Lucas está falando com isso. Ele diz o seguinte: o Senhor ordenou, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que se encha a minha casa. Pois, digo-vos, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Em princípio, a gente poderia achar que aqueles que foram convidados e não aceitaram, jamais entrarão na ceia. Mas Lucas quis dizer que aqueles que não aceitaram de início, enquanto não se modificarem, enquanto não entenderem o real objetivo da vida, não entrarão na ceia. Isso é um convite a nos modificarmos. Isso é um convite à evolução. Lembra que no trecho anterior ele diz que serão obrigados a adentrar a ceia. Essa questão de sermos obrigados são as oportunidades criadas para que nós possamos evoluir e nos modificar para que nós possamos finalmente aceitar o convite. Lucas está certo, porque nós não somos mais aqueles primeiros que recusaram o convite. Nós já somos os outros
que aceitaram o convite. Por quê? Porque em toda a nossa caminhada evolutiva, nós tivemos oportunidades de crescimento. E o Fred hoje já não é mais o Fred que era há 2 séculos, há 3 séculos. A Jeane hoje já não é a Jeane que era há 500 anos. Né? Nós todos já passamos por momentos de evolução e de compor a ceia de forma diferente. Nós todos já experimentamos ser aqueles que muitas vezes nós não aceitávamos. E aí é o grande presente da evolução. É o grande presente da encarnação. É nos possibilitar viver situações que vão nos amadurecer e nos fazer crescer. Né? Para que nós finalmente aceitemos esse convite. Andresa. Tem mais uma pergunta, a última. Pode fazer? Pode. O momento que a humanidade está vivendo em decorrência da pandemia seria um convite a um grande banquete? O momento que a humanidade está vivendo é um momento de convite para uma grande evolução, para que nós possamos compor o grande banquete da vida. Tá? É um momento em que está sendo mostrado para nós que eu posso recusar o convite por causa de questões materiais, mas a questão material não tem mais importância. O que é importante agora é a solidariedade, é a empatia com o meu irmão. Porque essa pandemia, ela nos deu a oportunidade de todos darmos as mãos sem nos tocar. Vocês repararam isso? Que nós só vamos sair deste estado de coisas se nós estivermos todos juntos, caminhando juntos. E está sendo muito dolorido para todos nós, porque todos nós perdemos pessoas que nós amamos. Se não perdemos diretamente, conhecemos pessoas que perderam e experimentamos nos irmanar com a dor dessas pessoas. Todos nós estamos sendo sensibilizados para nós tomarmos cuidado com as pessoas que nós nem conhecemos. Sabe? Nós temos que sorrir com os olhos, porque a nossa boca está tampada. Nós temos que higienizar nossas mãos para que nós não passemos nada para o nosso irmão que está do nosso lado. É uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de repensar toda a estrutura que nós vivemos. É uma possibilidade ímpar que nós estamos vivendo de compor a grande ceia, que vai resultar na evolução do planeta. Né? Então, eu acredito que o plano divino seja nos possibilitar um crescimento, nos possibilitar trazer novamente essa certeza de que somos todos irmãos. E que se nós não caminharmos juntos, nós pereceremos juntos. Não há como a gente se separar. Tá? Essa é a ideia que eu tenho, pelo menos, dessa pandemia, né? Que é um remédio amargo que nós estamos experimentando. Mas eu acredito, sinceramente, que nós vamos sair melhor dessa, para compor a grande mesa. Mais alguém? Não? Essa última parte me sensibilizou muito. Tá? Por quê? Porque a gente está vivendo momentos de grande perda. Momentos de perdas de pessoas que nós amamos. E momento de colocar cada vez mais na frente o nosso amor. Então eu pediria a todos que, se a gente lembrar de alguma coisa do que nós falamos hoje,
eu queria que a gente lembrasse da máxima de Jesus, trouxe para nós, as palavras de Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Se nós tivermos sempre essa máxima em mente, nós sempre estaremos sentados e partilhando da ceia do Pai. Nós sempre estaremos de mãos dadas com os nossos irmãos. E nós sim conseguiremos ultrapassar essa fase difícil que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo. Porque nós precisamos que todos os nossos irmãos componham a grande ceia do Pai. Vamos ser aqueles que se colocam à disposição. Nós nunca estaremos preparados. Mas a cada vez que a gente se coloca à disposição, nós estamos um pouquinho mais preparados. Tá? É esse o convite que eu faço hoje para vocês. Tá? Já agradecendo muito a presença de todos, essa energia boa que todo mundo partilhou aqui hoje, e convidaria vocês a expandir toda essa energia para todo mundo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não? Então, eu pediria ao Anderson para fazer a nossa oração final. E pediria a todos vocês que projetassem muita luz para essa humanidade que está precisando, para todos nós. Que nós nos sintamos todos sentados na mesa do Pai, de mãos dadas e caminhando juntos. Muito obrigado. Anderson. Querido Pai, agradecemos mais uma vez por todo o ensinamento trazido até nós, para a nossa reflexão, nosso aprendizado, nossa evolução desse planeta. Que a cada dia possamos estar aceitando os chamados que o Mestre Jesus nos envia em nossa vida, nas diversas situações, para que possamos estar sempre buscando nossa evolução. Possamos estar praticando a caridade, podemos estar auxiliando ao próximo. Porque são muitos que necessitam nesse momento da gente. Então, essa é a oportunidade que temos de fazer a diferença e que nós não nos furtemos em aceitar. Que possamos estar sempre na linha de frente, dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor da forma que podemos. Esteja sempre conosco, que assim seja.